Quando a gente fez a Copa do Mundo de 82, e aí já começamos a ser nós, né, em algumas situações, foi criada uma coisa totalmente diferente do padrão normal. Você transmitiu uma Copa do Mundo pela televisão, sem que ela fosse pela televisão. Como é que foi isso, Silvio? Bom, a ideia, a Record não estava fazendo, não tinha direitos de transmitir aquela Copa. Aí começou a história dos direitos tal, que eram vendidos diretamente. Exatamente. Era a Copa da Espanha. E qual foi a ideia? A ideia foi você abaixar o som da televisão, colocar o som da Rádio Record e a nossa transmissão. Como você poderia fazer isso? Naquela oportunidade, a Rádio Record tinha o Zé Bétio como quase um locador de quase todos os horários. Era preciso convencer o Zé Bétio de que nós poderíamos fazer aquilo, entendeu? Nossa, Zé, tem que abrir um buraco aí na hora do jogo. E o Paulinho conversou com o Zé Bétio. Aí, o Rui Viotti é que teve essa ideia. Meu querido Rui Vilara Viotti, um mestre, armou todo esse esquema. Comprou o direito de rádio, aí o comercial vendeu e fizemos uma campanha que é lembrada até hoje, assim, abaixa o som da TV e ouça a Rádio Record. Você esteve conosco nessa parada, o Rony Rain esteve conosco nessa parada, o Magro, que hoje está na Globo, que é o cara que ficava no fone, falava assim, agora está aparecendo a câmera exclusiva. E eu falava, essa câmera aqui é exclusiva da Globo. A gente falava na maior... Que era, teoricamente, o nosso concorrente. Teoricamente, não, era o nosso concorrente. Era o nosso concorrente, imagem, né? De imagem. E eu acho que foi uma ideia sensacional do Rui. E é uma pena que o Rui também não... De vez em quando ele some. De vez em quando ele encontra ele lá no Band Esportes fazendo um tênis. Outro dia ia jantar com ele, mas ele estava com uma baita de uma gripe, que eu vou te contar uma coisa. Espero que ele já esteja melhor. Tá melhor, Rui Viotti? Não, não tô não. Tô tossindo muito. Ô, portanto, Cafajeste. não espante se eu interromper a palavra para tossir, viu? Ô, Cafajeste, tudo bem, Cafajeste? Eu tô com essa porcaria até hoje, né, Silvio? É que você é um pouco mais velho do que eu, você vai fazer 80. Vou, e ela esse quando ano. Hã? Esse ano. Então, é agora dia 26, né? De setembro, né? Exatamente, Silvio. Vai fazer 80. Não, Catrevan. Catrevan? Tá certo. Catrevan é mais bonito, né? Ô, Rui, essa coisa do abaixa o som da TV e ouça pelo rádio, o Silvio acabou de lhe dar, e é verdade, né? A ideia foi sua. Funcionou, Rui? Como é que isso foi medido à época? Como é o quê? Como é que foi um sucesso, não foi? Como é que foi o resultado do abaixar o som da TV e ouvir a Copa do Mundo pelo rádio? Olha, a finalidade da ideia, em primeiro lugar, era para preservar o Silvio, né? O Silvio era a estrela da Record. Fora ele era o Andy Murphy. Andy Murphy não, como é que é? Era um cowboy, o John Wayne, só tinha filme, né? A única coisa que fazia sucesso na Record era a transmissão de futebol com o Silvio, que era a transmissão líder de audiência. A Record dava passeios na Globo, na hora que as duas coisas se confrontavam. O Silvio ganhava do Luciano longe. E não podia ficar. Eu disse para o Paulinho, nós temos que pensar alguma coisa, porque o Silvio não pode ficar fora de uma Copa do Mundo. Isso é perda para nós, perda para eles. E aí me ocorreu a ideia de botá-lo em rádio. E aí eu falei assim, nós podemos botar o Silvio na Record. Nós compramos o canal de rádio, porque a Globo estava com exclusividade por falta de pagamento das outras emissoras, inclusive da Record, que era sócio da OTT, era só ter pago as prestações da Copa e da Olimpíada que transmitiria, né? Mas quem não pagava, o remanescente, o sócio remanescente da OTT teria que pagar, e pagando ficava com exclusividade. E eu achava que isso era ruim para a Record e para o Silvio. E aí eu tive a ideia de botá-lo pelo menos em rádio, para ele não ficar fora de uma Copa do Mundo, né? E aí veio a ideia do baixo som da TV e ouça Silvio Luiz na rádio. E o negócio foi tão bom, mas tão bom, que a audiência da Rádio Record, mesmo com o Silvio transmitindo como se fosse televisão, que era o que ele fazia como ninguém, deu mais audiência que os locutores de rádio tradicionais. A Record teve mais audiência que todo mundo. Ou seja, funcionou plenamente a ideia. Foi um sucesso.
graças a Deus. E isso aí deve também, evidentemente, a quem achou que a ideia era boa. Porque não adianta você ter uma ideia se não tem alguém que a julgue boa e a toque para frente. Aí entra o valor do Paulinho Machado de Carvalho. Assim que ele ouviu, isso aí é sensacional, vamos para frente. E no dia seguinte eu estava com passagem para o Rio, fui na sede da Globo, comprei os direitos por 750 mil cruzeiros para a rádio, canal de rádio para a Copa do Mundo, e nós pudemos implementar essa transmissão com a ajuda de uma agência de publicidade que aí fez as peças todas, e, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Ô Rui, eu lembro de um momento em que a gente chegou, nós íamos transmitir o jogo era Maiorca, e Maiorca era o jogo que eram os adversários do Brasil, era Escócia e União Soviética. Aí nós fomos para Marbella, Torremolinos, num hotel bonito e tal, não sei o quê. Pedro Luiz ficou todo feliz e tal. Vou ficar uma semana aqui. Quando nós chegamos lá, você ligou de Madrid e disse, olha, venham para cá porque a Globo mudou o jogo. A gente dependia do jogo da Globo. E aí eles iam transmitir o jogo de Alicante, não dava para chegar em Alicante, acho que era no jogo da Espanha, acho que era Espanha e Bélgica, um jogo assim. E nós tivemos que ir voando para lá e transmitimos no estúdio de Madrid. Lembra disso, Rui? Lembro, sim. O Silvio, eu não sei como é que foi, sei que ele deu um jeito que eu tinha visto todas as possibilidades de voo e eu não tinha achado. Eu não sei que voo que o Silvio descobriu que deu para vocês virem para fazer a transmissão de Madrid, porque no estádio que vocês estavam não haveria imagem do jogo que estava no ar no Brasil. Então vocês tinham que estar num lugar onde tivesse essa imagem. É verdade. Então era no centro lá da televisão, na M32, sei lá como é que chamava. E o Pedro ficou muito bravo porque ele não pôde ir à praia aquele dia. Não, e ele inventou uma história de que o Paulinho tinha autorizado ele a ficar porque eram futuros adversários do Brasil. E isso deu uma confusão. Eu me lembro disso aí. Foi a primeira vez que eu vi o Paulinho bravo na vida. Ele ficou no posto, né? Lá O Rui faz parte do almoço dos sarcófagos. Se somar o almoço do sarcófago, dá uns 1.200 anos. Ô Silvio, nós estamos falando de você, mas... E eu entro com... Eu e o Paulinho entramos com pelo menos 60%. É verdade, tem razão. O Rui Viotti, ele é um homem que mereceria ser mais reverenciado aqui no verdade. Brasil. O Rui, verdade. quando o Guga venceu o torneio de tênis, a primeira vez, Roland Garros, eu ouvi uma transmissão onde o Rui dizia, puxa vida, eu estou realizando um sonho que eu nunca imaginei que fosse possível. O que esse homem fez pelo tênis brasileiro é um negócio absurdo. O que fez pela televisão, nós estamos contando uma pequena história. Ele substituiu Ari Barroso. Pois é. Quer dizer, foi o primeiro... Quer dizer, é um negócio... O Rui é uma pessoa que ele é muito injustiçado. Ou não reconhecido, pelo menos. Ou não reconhecido, pelo menos, porque tudo isso que a Globo tem de esporte hoje começou com ele. E quando contam a história do esporte da Globo, nunca ninguém liga pro Rui e fala, escuta, Rui, como é que foi assim, assim, assim? Quer dizer, é uma tremenda sacanagem, entendeu? Para ser bem claro. Ô Silvio, eu estava vendo agora na TV fechada um programa com a Maria Esther Bueno. Essa sim foi injustiçada. Agora, eu não. Eu sou produto de uma época em que a televisão era regionalizada. Quer dizer, quem fazia sucesso no Rio não era conhecido em São Paulo e vice-versa. Quem fazia sucesso aqui em São Paulo, o Rio não tomava conhecimento, porque não havia essa ligação que hoje você vê instantaneamente de um estado para outro, né? Então, isso aí, a história da televisão, se escrita por carioca, aborda a TV Tupi do Rio. Se escrita por paulista, aborda a TV Tupi de São Paulo, que, aliás, é a primeira mesmo a se implantar no Brasil, com uma diferença de 4 meses daqui para o Rio. Aqui na frente, aqui 15 ou 20 e poucos de setembro, 28, se não me engano, ou 18 de setembro, e lá no Rio, dia 20 de janeiro do ano seguinte, já 1951. Então, eu só trabalhei, eu trabalhei na época até que foi proibida a televisão, em 1961. Daí para frente, eu não trabalhei mais em televisão. Então, ninguém sabe realmente o que eu fiz no Rio, só os cariocas. E assim mesmo, hoje, aqueles que estão acima, certamente, de 50 anos, né? Quem estiver abaixo também não me viu, porque eu parei de transmitir em 60. Se bem que na Copa do Mundo de 74, por força do que agora está nas mídias, que é obrigatoriedade de carteira de jornalismo, de diploma, eu tive que transmitir pela própria Globo jogos da Copa do Mundo de 74. Porque em cima da hora o Gerson e o Pelé foram proibidos pelo sindicato de jornalista quer dizer, eles não.
proibiram as estações de dar o microfone a eles, né?